Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma live do bem aqui no perfil da Jornalista Positiva e hoje vamos conhecer o Instituto Rock e saber mais sobre a síndrome de Rokitansky com a Cláudia, a fundadora desse instituto. Então vai ser um assunto muito bacana. Convide mais mulheres para acompanhar, para conhecer, para saber mais sobre essa síndrome, uma doença rara que poucos conhecem. Então você é o nosso convidado e a nossa convidada nesta noite. Vamos convidá-los aqui. Olá, Cláudia. Olá, Ana Carolina, boa noite. Bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Muito obrigada por aceitarem o convite. Uma honra recebê-la aqui. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Que a gente tenha uma boa conversa, muito esclarecedora, como é do teu perfil, boas notícias e verdades. Isso aí. Bom, para começar, Cláudia, eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem é a Cláudia e depois como que surgiu o Instituto Rock. Tá, meu nome é Cláudia Melotti, eu sou médica, dermatologista, não sou ginecologista, mas tenho a síndrome de Rokitansky, é um nome difícil de falar. Rokitansky é o Sim. nome do autor, um dos autores que descreveu a doença. Aqui no Brasil é chamado de síndrome de Rokitansky, nos Estados Unidos e na Europa, pelas iniciais da síndrome, que são 4 autores, MK. RH, R de Rokitansky. E a gente criou o Instituto Rock, para um dia talvez chamar de síndrome Rock, para facilitar o dizer da síndrome, né? E para espalhar esse conhecimento. A síndrome de Rokitansky é uma síndrome que é a má formação, então acontece dentro da barriga da mãe, quando a criança, o nenê está crescendo. Acontece em meninas, então em bebês do sexo feminino, onde a menina tem uma má formação do canal vaginal, então toda a vulva do lado de fora ela é normal, mas o canal vaginal, aonde ocorre a penetração, e o útero são mal formados, então ou ausentes ou mal formados. Tem esse caminho das células na época da embriológica, então forma o canal vaginal, o útero, que é sempre mal formado, e às vezes essa síndrome ela é maior e vai acometendo também o rim, que é feito por essas mesmas células, a coluna vertebral e o coração. Então, a gente fala de síndrome tipo 1, quando só tem alteração do canal vaginal e útero, e tipo 2, quando a menina também tem alteração do rim, da coluna e do coração. Essa síndrome ela não é diagnosticada normalmente, porque quando o pediatra examina a menina, a vulva está normal, ele olha e vê como se fosse o ímen. Mas, na verdade, ele não está visualizando o ímen, ele está visualizando o fundo do canal vaginal. É como se o canal vaginal fosse bem pequenininho. Então, quando ele olha, ele vê o fundo de um canal vaginal que é desse tamanho. Quando a menina não menstrua, ao redor dos 13, 14 anos, pode ser feito o diagnóstico da síndrome, ou quando a menina vai ter a sua primeira relação sexual, que aí ela tem dor à penetração. Infelizmente, é uma síndrome que a gente já começa com a dificuldade no diagnóstico. Às vezes, os diagnósticos não são feitos por métodos de imagem não tão adequados, que seriam um ultrassom ou uma tomografia, uma ressonância, ou um exame físico não muito bem feito do ginecologista, ou outras síndromes que podem parecer a síndrome de Rokitansky. Então, o problema começa na síndrome e depois no acompanhamento, que muitos médicos não conhecem a síndrome de Rokitansky por ser uma síndrome rara. Então, a menina se sente muito desamparada. E foi com esse estímulo que eu, por ter tido a sorte de ser médica, estudante de medicina, quando eu descobri a síndrome, e ser bem acompanhada, mas saber que muita gente não era bem acompanhada, e a Luciana Leite, que é uma excelente mãe, e a sua filha, Isabela, que também teve dificuldades para diagnóstico e acompanhamento no Brasil, e que foi buscar tratamento fora do Brasil, foi para Harvard buscar
tratamento, juntas, a gente decidiu que o Brasil merecia um tratamento adequado da síndrome de Rokitansky. Então, a gente fundou o Instituto Rock há 2 anos com essa visão de fazer educação médica continuada, mostrar aos médicos, aos fisioterapeutas, aos psicólogos a síndrome de Rokitansky e a sociedade, que o que a gente também percebe é a mulher Rokitansky se escondendo e não contando da sua história. Eu fui contar a primeira vez da minha história aos 46 anos para a Isabela. Então, assim, a gente se esconde um pouco para se preservar, para se recolher. E, na verdade, a gente sabe que a gente precisa, trocando informação, trocando experiência, que a gente ajuda um ao outro. E aí o Instituto Rock nasceu. Excelente. E, Cláudia, com quantos anos você diagnosticou? Você comentou que na própria barriga, na própria gestação, já é possível também um médico diagnosticar, assim, quando a mãe está fazendo, né? Ou não? Isso aí já, às vezes, até quando ainda é bebezinho. Os ultrassons vêm cada vez mais sendo imagens mais bem definidas. Então, num futuro, na atualidade, num futuro muito próximo, você vai poder sim fazer o diagnóstico quando a criança é ainda muito pequena. Isso a gente não tem tanta ansiedade quanto a isso, porque o tratamento ele deve ser iniciado quando a menina já tem maturidade. Então, o tratamento vai ser ao redor dos 15, 16 anos. Então, não tem uma urgência e uma ansiedade no diagnóstico precoce, como a gente tem de outras doenças, que quanto mais cedo diagnostica, melhor é. Nesse caso, não. Mas a gente sabe da importância do diagnóstico correto. Minha história é uma história interessante, porque aos 13 anos, eu não menstruava, minha mãe me levou ao médico ginecologista. Naquela época, a gente está falando de 84. Os ultrassons não eram tão bem definidos. Então, eu tive um diagnóstico de útero infantil, só da ausência do útero. Então, eu era pequena, né? Uma menina de 13 anos. Eu lembro eu me despedindo das bonecas, eu finalizando, eu sofrendo pela maternidade, eu sofrendo porque eu não ia ser mãe ou ia ser mãe de adoção. Mas não de nenhuma possibilidade de alteração do canal vaginal. E aí, quando eu fui ter minha primeira relação, já no primeiro ano da faculdade, já com 19 anos, eu percebi que tinha alguma coisa errada. E aí eu fui ao médico e aí eu tive o diagnóstico da síndrome de Rokitansky completa. Então eu já sou uma pessoa que já tem uma história de um diagnóstico complexo. Isso a gente vê pelo Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Casos de diagnósticos incorretos, de meninas que acreditam que não são meninas, que não são mulheres, de tratamentos incorretos. Então, o que o Instituto Rock quer é trazer informação e o melhor segmento para essas meninas, tanto de diagnóstico e de tratamento. Excelente. E você informou que o Instituto surgiu há 2 anos, então, assim, é algo recente que vocês estão começando a trabalhar de formiguinha, já fazendo a diferença. Foi muito bonito, porque foi no meio da pandemia. Então, a gente foi um dos institutos que teve a possibilidade de se beneficiar, vamos falar assim, com a pandemia, que estavam todos em casa, então facilitou as conversas online. Então, a gente conversou com inúmeras universidades do Brasil inteiro, federais e estaduais, com vários departamentos de ginecologia tentando parceria. A gente conseguiu trabalhar muito, porque o trabalho estava reduzido em nossas próprias profissões, né? Então, a gente conseguiu caminhar muito com o Instituto Rock. A gente vai tá no 2º ano, a caminho do 3º ano, com várias ações positivas, tanto na consciência, assim, na conscientização da população. A gente acha que hoje já se sabe muito mais de Rokitansky do que se sabia antes de 2 anos. A gente continua na sociedade querendo mobilizar e difundir, como a gente aqui juntas, como num futuro a gente espera ter
personagens em seriados, em novelas, para poder também tocar as pessoas por esse meio. Nos jornais, a gente tem um apoio sempre muito especial dos jornalistas, dos sérios jornalistas, divulgando a síndrome de Rokitansky de vários meios. Os médicos que são também estão recebendo muito bem todas essas informações. A gente tem um material bonito, vários manuais para médicos, profissionais da área da saúde mental, para os pais e para as mulheres com Rokitansky. Então, esse material, ter um material sobre doença rara, eu acho que é uma coisa muito importante. Ter informação sobre doença rara no Brasil é muito importante. Excelente. E você tocou no assunto que realmente é muito importante, que são a questão das doenças raras, né? A gente sabe da dificuldade de serem reconhecidas, de serem diagnosticadas, né? E essa síndrome, você comentou da questão que ela é específica de mulheres, né? Porque ela envolve, então, toda a questão do órgão genital. E quais são, assim como, né, você já mencionou no início da live, quais são os sinais que as mulheres podem, assim, né, sentir e falar, nossa, será que pode ser a síndrome de Rokitansky? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Então, se a sua menina, a sua filha ou alguém que você conhece não menstrua, já está com seus 13, 14 anos e não está menstruando, precisa procurar o ginecologista. Ou se essa menina também não menstrua, mas o sinal vermelho ainda não acendeu e teve alguma experiência sexual com dor, a relação sexual também é um outro importante motivo para procurar o ginecologista. Então, sempre a ausência de menstruação e dor, a relação sexual são os dois primeiros sinais de alguma alteração. O diagnóstico é feito por um exame de imagem, que é o ultrassom, que é um exame simples, ou se a menina já relatou que não é virgem, que já tentou a relação sexual, pode ser feito também com o exame físico, o médico já percebe. O diagnóstico feito com alguns outros exames complementares começa o tratamento. E o tratamento é outro ponto importante, Ana Carolina, que eu queria trazer para você, porque no Brasil existe uma superindicação à cirurgia. E a cirurgia é um método, sim, para a construção do canal vaginal, não do útero, do canal vaginal, mas existe um método mais simples e muito mais positivo, que é a dilatação, que com dilatadores plásticos, de um material plástico, como um acrílico, a menina faz os exercícios diários ou a cada 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos, e ela consegue essa progressão, esse alongamento do canal vaginal. E vai ter um canal vaginal de uma maneira completamente normal, fisiologicamente falando, vai ter uma relação sexual similar a qualquer outra, porque a gente sabe que o prazer está muito mais, está no clitóris, que é um órgão que é completamente normal na menina com Rokitansky, e não vai se submeter a uma cirurgia, complicações cirúrgicas, além de um custo emocional e econômico de uma cirurgia, recuperação, etc. Então, o Instituto Rock também disponibiliza, envia os dilatadores corretos, porque aqui no Brasil a gente não tem para compra de maneira comercial, você não pode ir lá e comprar um dilatador, não existe para vender. Os dilatadores que existem no Brasil são molinhos, são para outras entidades, por exemplo, o vaginismo, que é quando a mulher contrai a vagina por dor ou por infecção. Então, esses dilatadores moles de silicone não conseguem o sucesso que consegue um dilatador desse material acrílico, desse PLA, que é mais durinho. Então, o Instituto Rock envia aos ginecologistas que estão acompanhando essas meninas, sempre ao médico, para o médico que vai cuidar, ou a fisioterapeuta, que também vai acompanhar essa menina, poder orientá-la para ela dilatar o local correto. Porque, infelizmente, também tivemos casos de dilatação, por exemplo, da uretra, de lugares incorretos, perdendo esfíncter urinário, aí perdendo urina, etc. Então, é um tratamento simples, mas é um tratamento que tem que ser muito bem orientado e que tem que ser feito, ele é doloroso, mas com um suporte
emocional, com a terapia que o Instituto Rock oferece, com o suporte de fisioterapia da mulher, fisioterapia pélvica, que o Instituto também indica, e com uma boa ginecologista, um bom médico, essa menina pode conseguir construir o canal vaginal dela. A gente já tem relatos de meninas que conseguiram em 3 a 4 meses. De uma maneira muito rápida, outras um ano e pouquinho. Então é um tratamento possível e depois, Carol, que a menina constrói o canal vaginal com o próprio dilatador, com exercício, existe um empoderamento, porque ela fala eu construí o meu canal vaginal, eu também fui autora da minha cura, né, do meu tratamento. É uma coisa muito bonita, a gente tem lindos relatos. Bacana. A Patrícia está colocando aqui, né? É um procedimento menos agressivo e a recuperação mais rápida do que com cirurgia. E leva-se uma vida normal. É uma pessoa incrível, mãe de uma garota com Rokitansky, nossa parceira, nos ajuda muito, também jornalista, é uma pessoa incrível. Muito obrigada, Patrícia, pela presença. Ela colocou 6 meses. 6 meses foi o tratamento? É o período que ela ficou em tratamento, isso? Não sei, não vou te falar detalhes do caso dela, mas da família, mas sim, tem muitas meninas com 6 meses que conseguem essa construção e esse empoderamento, essa força interna dentro da jornada Rokitansky. A Lili também comentou, é o canal formado de forma natural, dilatando a pele do próprio canal. Exatamente. Ficou. Muito bacana. E o Instituto, as pessoas quiserem saber mais sobre esse tratamento ou conhece alguém que pode estar passando por essa síndrome, que pode estar enfrentando, como que elas podem encontrar o Instituto? Como que elas podem ficar sabendo mais? O Instituto Rock, então, ele tem uma força grande nas redes sociais, que a gente sabe como é importante como é importante as redes sociais para as meninas nos acharem. Então, pelo Instagram, Instituto Rock, ROKI, pelo Facebook. A gente tem um site com muitas informações, www.institutorock.org.br. Depois a gente pode até digitar aqui, com esses manuais de saúde mental, o manual para os médicos e profissionais da saúde, para os pais, familiares e para a menina Rock. A gente tem, então, pelo direct, a gente pode conversar, e a gente, pelo e-mail, contato@institutorock.org.br, e a nossa assistente administrativa, que é super importante no nosso trabalho, que é a Diana, ela no WhatsApp pelo 11 94212 8929. Eu vou colocar aqui também. Então, a gente está sempre aberto a receber, a amparar, a encaminhar essas meninas para terapia, se necessário, ou para médicos que são conhecedores da síndrome de Rokitansky. Esse é o nosso telefone. E sempre abertos para essa troca de informações. Em breve, agora em outubro, a gente vai ter o primeiro encontro brasileiro do Instituto Rock, presencial, depois desse período de pandemia que foi tão difícil, que a gente conseguiu nascer e crescer, mas que foi tão difícil para o Brasil e para o mundo. A gente vai poder se encontrar e juntas trocar informação, trocar abraços, trocar sorrisos e palavras de acolhimento ao vivo. Que grande notícia, parabéns! Então, eu também já deixei aqui para as pessoas acompanharem, conhecerem mais sobre o Instituto Rock. Temos alguns comentários aqui. A Fami, ela está perguntando sobre os grupos de apoio, se existem grupos de apoio. Sim, temos a parceria de vários excelentes psicólogos que temos grupos de apoio online gratuitamente para pais, companheiros e para as meninas Rokitansky, meninas e mulheres. Tem um acontecido muito interessante que foi
meninas de Moçambique, da língua portuguesa, médicas, na verdade, fizeram contato conosco, e como nós aprendemos um pouco com a Harvard e fizemos o Instituto Rock, Moçambique está aprendendo com o Instituto Rock e reproduzindo, e já teve a primeira visita de médicas moçambicanas à Escola Paulista de Medicina, onde a doutora Cláudia Tacano, que é a ginecologista, a nossa consultora ginecologista, recebeu essas médicas. Então, já levaram a expertise do Brasil e do Instituto Rock para Moçambique. A gente também tem um trabalho bonito por uma menina que se tratou aqui também em parceria com o Instituto Rock, se mudou para Portugal. Então, a gente também está com braços em Portugal, também levando informação e tudo que a gente aprendeu aqui com o Instituto e continua aprendendo diariamente para Portugal. Então, os países de língua portuguesa, em breve a gente espera estar com o nosso material traduzido para o espanhol e para o inglês, para também poder ajudar em outras línguas. Então, o Instituto Rock vem crescendo, cada dia uma pedrinha, com muito amor, com muito acolhimento, com muita vontade de ajudar e de mostrar síndromes raras, a síndrome de Rokitansky, e tentando fazer também uma faceta com todas as mulheres que têm algum sofrimento com a sua sexualidade ou com a maternidade. Que maternidade é outro ponto, né, Carol? Importante para a gente pincelar como é importante a mulher saber ou não se ela quer gestar, se ela pode gestar, não podendo. O Instituto também espera no futuro próximo apoiar mais todo esse âmbito da maternidade, tanto na facilitação das adoções, como na facilitação de barriga solidária, que é possível, porque as meninas têm óvulos e podem ter barriga solidária, como no transplante de útero, que é algo ainda feito em universidades, em institutos de alta expertise. No Brasil, a gente já tem o primeiro transplante de útero de doadora falecida, foi na USP, e nasceu uma criança em 2017 desse útero transplantado, uma criança. E a gente tem muito orgulho e espera que no futuro próximo outras mães que queiram passar por um processo que é um processo forte de transplante, mas que queira passar por esse processo para gestar na sua própria barriga, possa ter essa possibilidade. Então, são frentes que o Instituto traz tanto no diagnóstico, no tratamento correto, em toda essa jornada Rokitansky de autoestima, de valorização, de você ser mulher, mesmo tendo um canal vaginal menor que vai desenvolver, ou mesmo não tendo útero, e na maternidade, que é essa coisa tão importante, né? Que a mulher tem que amadurecer o que ela quer, e tomar decisões não por medo, não por receio, e sim com muita informação. Nossa, que maravilha! É uma grande notícia mesmo saber dessa questão do transplante. Eu também não tinha esse conhecimento aqui, que já tinha ocorrido no Brasil. Isso é uma grande notícia. A Paula, ela está dizendo aqui, parabéns pelo trabalho. Eu descobri que era uma mulher rock aos 15 anos e hoje ela tem 36. Gostaria muito de ter tido um apoio como esse no início da minha jornada. A Paula na Campos. Eu entendo completamente a Paula, porque eu penso, eu tenho 52 anos e sou uma pessoa feliz, tive uma jornada muito boa, mas também com muito isolamento. Então, eu perceber como essas meninas hoje, elas falam com mais naturalidade, elas trocam informação, e como elas vão, apesar do sofrimento que existe, porque existe, é uma síndrome que traz muitas coisas desafiadoras, mas como eu acho que a gente pode sim enxugar esse sofrimento e fazer esse sofrimento virar força. Eu sempre digo que eu acho que a síndrome de Rokitansky me levou para um lugar de mais força, de mais atuação na sociedade. Eu acho que eu sou uma médica melhor porque eu tenho a síndrome sem entender
a dor, sem entender a dificuldade, sem entender os desafios, sem entender o que é ser paciente, como tem que ter paciência para ser paciente. Então, tudo isso me fez uma pessoa melhor. E é outra força muito grande do Instituto Rock, a gente não quer que as meninas se vitimizem, porque o caminho, né, Carol, a gente sabe, quando a gente tem uma coisa difícil a resolver, ou você se vitimiza e pode sim entrar num quadro depressivo, num quadro, né, pode ir para um lugar que não é um bom lugar, ou você supera as suas dificuldades e se transforma em alguém melhor do que você seria se tudo tivesse muito mais simples na sua vida. Então, as dificuldades estão aí, o Instituto Rock espera poder sim ajudar essas meninas a enxugar um pouco o sofrimento e fortalecer a superação. Muito bom. E tem um elogio muito especial a você, Cláudia. Clélia. Cláudia, sou feliz por ser sua mãe. Minha mãe. Imagino tanto que foi importante. Ela foi uma mãe tão importante, tão especial. Como as mães, a gente também faz muito esse acolhimento das mães, que como é importante ser mãe de uma menina Rokitansky, e como é difícil, né? Porque as mães, elas acham que foi algum problema com elas, que elas comeram alguma coisa, tomaram... Né? Tem uma culpa, aí eu fiz alguma coisa errada, por isso foi dentro da minha barriga. Então, essas mães maravilhosas, e a gente vê muitas mães maravilhosas no Instituto Rock. Parabéns a todas essas mães que é uma emoção mesmo, ver essas mães coladas com essas meninas e fazendo essas meninas serem mais fortes. Tem história até, Carol, de mãe que gestou para filha. Tem histórias lindas de barriga solidária, de mãe que teve o seu próprio neto, de tias que tiveram sobrinhos na sua barriga, né? Então tem histórias lindas familiares, de primas, de amigas. Então esse poder feminino, essa ajuda do feminino ao feminino, que é muito bonita também. É a união, né? Com certeza. Tá dando uma falha no sinal. Não sei se estão todos conseguindo acompanhar. Eu tô te vendo normalmente. Tá oscilando? Tava dando uma falhadinha, mas eu acho que tá. Vamos ver aqui. Hoje é o WhatsApp, a internet não tá muito, tá oscilando mesmo durante o dia. Eu acho que estamos. Já estamos também caminhando para o final. A Lili está reforçando aqui, dia 19 de novembro, o primeiro encontro do Instituto Rock em São Paulo. Para aqueles que então quiserem participar, vocês vão estar divulgando no perfil de vocês, né, para todas as informações. A Patrícia também está reforçando que o Instituto me ajudou profundamente a acolher a mim mesma e a minha filha. Os grupos são transformadores e fazem toda a diferença. Ótimo, exato. A gente tem feedbacks muito emocionantes, Carol, das meninas Rokitansky, das mães, de como realmente essa troca de informação, de como o Instituto está conseguindo fazer o que ele se propõe a fazer, que é divulgar a síndrome e acolher e estimular essa troca de informações entre as meninas Rokitansky, uma aprendendo com a outra, uma mãe aprendendo com a outra, uma menina Esse... com a outra. E aqui a Patrícia colocou, né? Uma síndrome não pode definir uma pessoa. O Instituto ajuda a entender e a viver isso. Muito bom. Os grupos me libertaram desse sentimento. A Paula também está colocando que a mãe dela foi fundamental na jornada e há 8 anos ela foi a minha barriga solidária. Olha que lindo! Hoje a minha filha é linda e ama muito a vovó. Nossa, muito bonita a história, Paula. Obrigada por compartilhar conosco seu testemunho aqui. Esperamos no futuro próximo também conseguir, por Brasília, conseguir também impactos no Sistema Único de Saúde, Carol, para poder, sim, toda menina Rokitansky ser tratada em qualquer unidade básica de qualquer lugar do país de uma maneira padrão, de uma maneira que faça todos os exames a serem feitos e que receba todas as orientações e que receba o kit, o dilatador, até pelo Sistema Único de Saúde, que é o que a gente acredita que vai ser um tratamento muito adequado a todas as mulheres Rokitansky no Brasil. Você me ouve?
Agora estou ouvindo. Deu uma travada. Você estava falando da importância do Sistema Único de Saúde, né? Desse acolhimento com as meninas. Sim, de todas serem tratadas de uma maneira padrão e de todas poderem optar pela dilatação e receber o kit dilatador, e isso ser feito de uma maneira ser o padrão de tratamento em todo o Brasil. Então, esse é o nosso mais um dos nossos objetivos, além de estimular a pesquisa, a possibilidade de identificar o gene que causa a síndrome de Rokitansky, que ainda não é identificado. Então, também a gente acredita que no futuro próximo a gente possa estar ligado a universidades do trabalhos e entendendo um pouco mais a síndrome de Rokitansky. Voltamos. É, o meu tinha travado aqui. É, Às vezes, é uma luta que acontece. foi um prazer, viu, ter essa possibilidade de conversar, que a gente semeie vários campos e que a gente possa colher muitas coisas no futuro, que essa live chegue a vários lugares, que a gente sabe como elas são acessadas posteriormente, né? Às vezes não Sim, são acessadas no ao vivo, mas depois elas correm, então que a gente é possa verdade. replicar esse bem para o Brasil. E eu vou disponibilizar essa live tanto no meu perfil como no meu canal do YouTube também, porque eu sei que às vezes as pessoas preferem estar assistindo em outras plataformas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, então eu gosto também de disponibilizar por lá para as pessoas acompanharem. Antes de encerrar, Cláudia, eu tenho só duas perguntinhas. A Patrícia colocou aqui que ela se sentia sozinha e que o marido encontrou o instituto na internet. Né? O que você também poderia destacar para os homens que não entendem ou não compreendem às vezes, né? Que a mulher pode estar, né? Pode ter essa síndrome que às vezes ocasiona que ela sente dor, como que eles também podem acolher essa mulher e ajudar elas nesse Ótimo, tratamento. ótima essa pergunta. Então, qualquer homem que nos assista, que tenha dificuldade na relação, dificuldade de penetração, que perceba que a sua parceira está com dor, é importante auxiliá-la e convidá-la a um ginecologista, que é um gesto maravilhoso, ou a pais e irmãos que saibam que a sua irmã ou que sua filha tem a síndrome de Rokitansky, a importância de acolher, de estar ao lado, porque a força do masculino é muito importante, a presença do masculino e desse masculino acolhedor. Então, eu, graças a Deus, com o meu pai maravilhoso, com meus irmãos, com o meu primeiro namorado, que foi uma pessoa muito importante, que continuou ao meu lado, mas a gente sabe que muitas histórias de abandono, de forçar relações e aí ter dor, se machucar, lacerar a região vaginal. Então, assim, a importância da sensibilidade, da atenção do homem e do acolhimento. Só do abraço, só de dar um abraço, de estar ao lado, a gente já sabe que isso é positivo. Uma conversa, Então, o masculino é muito importante para a síndrome de Rokitansky, para a menina com a síndrome de Rokitansky se sentir segura, ter o masculino ao lado e saber que aquilo não vai impactar e que sim, a menina tratada com a construção do canal vaginal, tendo um parceiro masculino, ela vai ter uma vida normal, e vai ter uma vida sexualmente normal, pode ser mãe. Então, o menino também, o homem, se educar, né? Procurar informação e não fugir de medo de uma síndrome rara. Né? Então, o masculino é muito importante. Muito bem lembrado por você com essa pergunta.
E como que as pessoas podem ajudar o Instituto, né? Vocês aceitam trabalhos voluntários? Qual é o papel também para que... Porque a proposta da Live do Bem é incentivar outras pessoas a estar ajudando também a fazer o bem, como vocês fazem. Perfeito. O Instituto nos ajuda muito as doações, porque o Instituto é conduzido, por enquanto, pela Luciana e por mim, de maneira econômica. As doações são sempre bem-vindas, econômicas, como as doações de tempo, de possibilidade de parcerias, de vários tipos de parceria, tanto aqui a nossa, você nos divulgando, isso já é um presente, uma parceria, como qualquer parceria imaginada pode surgir frutos. Empresas que em breve a gente já vai ter os 3 anos de instituto, podendo receber com incentivos de Lei Rouanet, etc., essas parcerias para futuros projetos de diagnóstico, tratamento, pesquisa, etc. Então, resumindo, toda ajuda é bem-vinda. Muito bom. Vamos fazer a nossa foto para o registro da live. Um momento. Peraí. Atenção. Aí. Perfeito, Cláudia. Gratidão, muito obrigada. Desejo sucesso, que muitas mulheres possam, de fato, conhecer mais o seu corpo também, que acho que isso é fundamental, né? Saber o que pode estar ocasionando certos problemas, ir atrás mesmo de conhecimento, de acolhimento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Deixo o espaço aqui para você concluir com alguma mensagem que queira reforçar. A proposta da jornalista positiva é levar um pouco de esperança para esse mundo que a gente sabe que está muito caótico em todos os aspectos, mas mostrar para as pessoas que existem pessoas fazendo a diferença e que nós podemos fazer a diferença por um mundo melhor. Exatamente. Muito obrigada por esse espaço. Parabéns, Ana Carolina, pelo teu trabalho, pela tua atuação. Eu acho que é isso, exatamente isso, abrir os braços e fazer o bem aonde a gente consegue atuar. E para as meninas Rokitansky, para todas as pessoas com doenças raras ou com difíceis jornadas, acreditar que é possível sim superar e ter uma vida saudável, qualidade de vida e ser feliz apesar das adversidades. Isso aí. Muito obrigada, gente. Não deixem de curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas para que elas também conheçam o trabalho do Instituto Rock e saibam mais sobre essa síndrome de Rokitansky. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite.